Tinha entre 2,4 e 3 metros de altura um hominídeo bípede. Era um enorme primata parecido com um gorila. Figuras estranhas avistadas no escuro, coisas sinistras e criaturas que não deveriam existir. Alguns campistas têm encontros verdadeiramente aterrorizantes. Então, se você está se perguntando o que realmente está lá fora, venha junto, porque esses vídeos vão te assustar. O encontro da família. Uma família estava explorando a floresta quando se deparou com algo que nunca tinha visto antes. Enquanto caminhavam, avistaram de repente um ser gigante, peludo e marrom, alto e musculoso, parado entre as árvores. Ele ficou imóvel por um momento, depois se virou e desapareceu na floresta. Tudo aconteceu tão rápido que eles mal tiveram tempo de reagir. Mais tarde, perceberam que tinham visto nada menos que o Pé Grande. Uma criatura que antes se acreditava existir apenas em histórias estava agora bem diante deles. Na esperança de vê-lo novamente, decidiram voltar, pensando que talvez, apenas talvez, ele reaparecesse. Filmagem perdida. As autoridades encontraram a câmera de um campista desaparecido, revelando uma cena difícil de acreditar. A filmagem mostrava uma criatura gigante, nada parecida com um humano, caminhando entre as árvores. O campista gravava em segredo, mantendo-se o mais silencioso possível. A criatura se moveu para trás de uma árvore e ficou ali por um momento. Então, sem aviso, correu diretamente em direção à câmera. O campista fugiu, e foi aí que o vídeo terminou. Muitos acreditam que pode ter sido o Pé Grande, mas desde então o campista nunca mais foi visto. O observador silencioso. Um excursionista em Oklahoma capturou uma visão que o fez parar no meio do caminho. Ele viu um ser gigante e peludo sentado contra uma árvore. Seu tamanho e forma fizeram com que ele percebesse que era o lendário Pé Grande. O homem começou a gravar, escondido atrás de uma árvore para não ser visto. Mas então aconteceu o que ele mais temia. A criatura notou sua presença. Ela se moveu ligeiramente, como se estivesse ciente de que estava sendo observada. O coração do excursionista disparou enquanto ele tentava se manter em silêncio. Então, num instante, ele se virou e correu. O vídeo terminou abruptamente, sem dar pistas sobre o que aconteceu depois. Esperamos que ele tenha conseguido escapar. Terror na estrada. Alguns amigos estavam voltando de um acampamento quando uma figura estranha apareceu na frente do carro. A princípio, pensaram que era uma pessoa, então buzinaram, esperando que ela saísse do caminho, mas não saiu. Continuou se aproximando lentamente, com um andar estranho e assustador. Seu rosto não era visível e suas roupas pareciam incomuns. Então, do nada, uma criatura se lançou contra o para-brisa do carro. Tudo aconteceu rápido demais. O vídeo que gravaram foi interrompido de repente, sem deixar respostas. Alguns dizem que aquela estrada é assombrada, com muitos viajantes desaparecendo sem explicação. Se isso for verdade, eles tiveram sorte de escapar. Se é que conseguiram. O predador noturno. Um entusiasta de acampamentos havia instalado uma câmera de trilha na floresta para monitorar a vida selvagem. Mas uma noite, a filmagem revelou algo chocante. Uma figura escura e massiva apareceu, sacudindo a barraca do campista. Tinha ombros largos e era quase 2 vezes mais alta que a barraca. Alguns acreditam que era o Pé Grande, possivelmente irritado com a presença de alguém em seu território. O campista não quis arriscar. Ele desmontou seu acampamento e se mudou para outro local, esperando nunca mais ver aquela criatura novamente. Criatura pálida. Um grupo de excursionistas em Catalina, na Espanha, estava explorando a floresta à noite quando ouviu sons estranhos. Conforme avançavam, avistaram uma figura pálida, imóvel a princípio. Mas quando a câmera deu zoom, ela ganhou vida repentinamente, virando-se para eles com olhos brilhantes e brancos. Suas costelas se projetavam, fazendo aparecer um esqueleto. No momento em que encarou o grupo, eles fugiram e o vídeo terminou abruptamente. Alguns acreditam que pode ser um demônio expulso do céu. Outros acham que era um metamorfo. Desaparecimento misterioso. O
que você acha dessas aparições? Poderiam ser apenas lendas ou há algo realmente à espreita na escuridão? Um humanoide peludo na floresta. Se o pé grande realmente existe, então avistamentos como esse podem não ser tão raros assim. Anel flutuante na floresta. Um viajante viu algo estranho. Uma forma branca e esfumaçada pairava no ar. A princípio, achou que fosse uma nuvem, mas não era. Conforme observava, o formato ficou mais nítido. Parecia um anel simplesmente flutuando. Ele não se dissipava nem desaparecia. Um portal de entrada. O pensamento passou por sua mente. Se ele tivesse entrado, para onde teria sido levado? Talvez da floresta para outro lugar, ou até mesmo outro mundo, mas ele não estava disposto a descobrir. Encontro selvagem. Um vídeo. Se a câmera externa captou. Um casal estava em seu trailer quando teve um encontro assustador. Sons estranhos do lado de fora chamaram sua atenção. Você viu aquilo? Será que a câmera externa captou? Ao verificarem as imagens, notaram algo incomum. Uma criatura misteriosa movendo-se pela floresta. Não era tão alta quanto o pé grande, mas seus movimentos eram estranhamente semelhantes. O medo tomou conta e o casal passou uma noite em claro antes de fugir ao amanhecer. Seja lá o que fosse, ficou para trás, escondido entre as árvores. O bebê Skinwalker. Um homem dirigia sozinho por uma estrada deserta quando ressentiu um solavanco repentino. Ao parar para verificar, ficou chocado ao ver uma pequena criatura no chão. Ela se contorcia, tentando rastejar para longe. Parecia um bebê Skinwalker. Sem saber o que fazer, o homem a pegou com cuidado. Mas assim que segurou a criatura, algo assustador aconteceu. Uma sombra gigante se moveu entre os arbustos próximos. De repente, uma figura alta e escura surgiu na luz. Era uma criatura imponente, parecendo ser a mãe do bebê. Seus olhos brilhavam de fúria. Com um gesto ameaçador, ela pegou um pedaço de madeira, levantando-o no ar. Se o homem não soltasse o bebê, parecia que ela atacaria sem hesitar. O fantasma da estrada. Era uma noite tranquila quando um homem dirigia por uma estrada deserta na Arábia Saudita. Então, algo surgiu nos faróis de seu carro. Uma figura fantasmagórica. Ela parecia uma mulher, vestindo um longo vestido branco, os cabelos negros caindo sobre o rosto, e ela estava vindo em sua direção. O homem, tomado pelo medo, engatou a ré imediatamente tentando fugir. Mas a mulher continuava se aproximando, passo a passo, como se estivesse o perseguindo. Seu coração disparou enquanto tentava escapar, e então, de repente, ela desapareceu, sem deixar rastros. Me pergunto quantas noites ele teve pesadelos com esse encontro. O aviso do Jinn. Em outubro de 2016, um homem foi explorar um prédio abandonado depois de ouvir ruídos estranhos vindos de dentro. Assim que entrou, iluminou os cômodos escuros e vazios com sua lanterna. No canto de uma sala, ele viu uma figura coberta por um manto preto, sentada completamente imóvel e segurando um bastão. Algo naquela cena parecia muito errado. O ambiente se tornou pesado e assustador, deixando o homem paralisado enquanto olhava para a figura. De repente, ela falou. Era uma mulher e ela disse que era uma bruxa. Ela afirmou que seu marido e filhos eram djinns. Chocado e apavorado, o homem fugiu imediatamente do local. O fantasma de manto vermelho. Este vídeo foi gravado no Paquistão, perto de um pequeno prédio em um campo. Uma figura misteriosa apareceu no telhado. Coberta por um manto vermelho esvoaçante, a entidade caminhava calmamente, como se fosse dona do lugar. Seus cabelos longos balançavam suavemente, tornando a cena ainda mais perturbadora. Os que presenciaram a aparição ficaram congelados de medo. Não havia como aquilo ser humano. Possessão demoníaca. Em uma pequena vila na Índia, uma jovem começou a agir de forma estranha e assustadora. Seu rosto parecia distorcido e seus movimentos eram perturbadores. Os moradores começaram a acreditar que ela estava possuída por um demônio.
A situação causou pânico e muitos temiam que algo sobrenatural estivesse acontecendo. Líderes espirituais foram chamados para orar e tentar ajudá-la, mas o medo permaneceu entre os habitantes. Encontro na floresta. Um homem decidiu explorar uma floresta na Indonésia, curioso sobre relatos de criaturas humanoides na região. Para documentar sua investigação, ele começou uma transmissão ao vivo, iluminando os arredores com sua lanterna. Depois de um tempo, ele encontrou estranhas figuras humanoides no chão. Seus corpos tinham formas bizarras e eles emitiam sons assustadores. De repente, um deles começou a se mover em sua direção. Isso foi o suficiente para ele sair correndo dali. Criatura misteriosa. Enquanto caminhava por uma trilha, um homem avistou uma criatura branca de aparência alienígena. Seus olhos brilhavam intensamente, encarando-o fixamente. A criatura parecia estar observando-o, analisando cada movimento como se preparasse para atacar. O homem ficou paralisado, sem saber o que fazer. Aquilo que ele viu nunca saiu de sua mente. E até hoje, ele se pergunta o que realmente encontrou naquele dia. Avistamento de macaco estranho. Em 2021, perto da fronteira da Califórnia, moradores relataram um comportamento incomum em um macaco selvagem. Esse foi o início da pandemia, quando tudo estava fechado. O rosto do animal parecia retorcido, como se algo o estivesse controlando. Os que testemunharam a cena sentiram um grande desconforto, pois o macaco não se movia naturalmente. Seu comportamento parecia sobrenatural, como se estivesse sob influência de algo desconhecido. Espectro no túnel. Em um túnel subterrâneo abandonado, testemunhas relataram ter visto uma figura assustadora e incomum. O ser tinha cerca de 3 metros de altura e seus movimentos eram antinaturais. Sua forma pálida e fantasmagórica se misturava às sombras, tornando a cena ainda mais assustadora. Aqueles que o viram descreveram sua presença como sufocante e perturbadora. Ninguém teve coragem de ficar para investigar. A mulher assombrada. Um homem caminhava por uma região deserta quando ouviu ruídos estranhos vindos da escuridão. Curioso, decidiu investigar, iluminando os arredores com sua lanterna. Foi então que ele ficou paralisado de terror. Diante dele, havia uma mulher de longos cabelos, curvada de maneira antinatural. Seus movimentos eram erráticos e assustadores, como se estivesse possuída. Ao perceber que ela começava a se mover em sua direção, o homem fugiu imediatamente. A criatura sombria no Canadá. Em uma noite silenciosa no Canadá, algumas pessoas avistaram uma figura estranha. A única coisa visível eram seus olhos brilhantes, pois seu corpo estava coberto por um manto escuro. O mais estranho é que a criatura não tinha rosto, sem nariz, sem boca, apenas aqueles olhos assustadores. Ela se movia lentamente, quase se fundindo com a escuridão. O mistério da criatura deixou todos arrepiados. Seria um espírito, um alienígena ou uma entidade desconhecida? A figura atrás da árvore. Uma noite, um homem atravessava um estacionamento vazio, quando ouviu uma voz infantil distante. Ao olhar ao redor, ele viu algo estranho. Uma figura pálida espreitava por trás de uma árvore, observando-o em silêncio. Ela não se movia, apenas o encarava com um olhar intenso e gelado. De repente, a criatura saiu de trás da árvore e começou a avançar em sua direção. Apesar de andar sobre 2 pernas como um humano, não parecia ser um. O homem não esperou para descobrir o que era aquela coisa e fugiu o mais rápido possível. A criatura de penas no deserto. Em um deserto remoto, moradores ficaram surpresos ao ver uma estranha criatura branca e emplumada. Ela era enorme, diferente de qualquer animal conhecido, e parecia deslizar pelo solo de maneira anormal. Seu visual incomum fez alguns pensarem que se tratava de um ser de outro mundo. Outros acreditavam que poderia ser um pássaro raro ou uma espécie ainda desconhecida. O que você acha que poderia ser? Encontro com um criptídeo. Em Roma, um homem decidiu explorar uma igreja abandonada que havia sido esquecida por muitos anos. Ele entrou com cautela, usando apenas sua lanterna para iluminar o caminho. O local estava cheio de poeira e silêncio, exceto pelo rangido do chão de madeira sob seus pés. Ao se aprofundar na igreja, sua lanterna iluminou algo estranho. Sentada em um dos bancos havia uma figura que não parecia humana.
Coberta por um manto, com a cabeça escondida sob o tecido, sua pele era assustadoramente pálida. Seus olhos eram buracos negros sem fundo. A criatura não se movia. E assim, mais um mergulho no desconhecido chega ao fim. Mas e se tudo isso for apenas a ponta do iceberg? O que mais pode estar à espreita na escuridão, esperando para ser descoberto? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Mas cuidado, algumas verdades são mais assustadoras do que parecem. Até a próxima. Se você ainda estiver por aqui.